Oi, pessoal, bem-vindos à minha biblioteca. 2024 foi um ano incrível de leituras por aqui e nesse vídeo eu vou trazer para vocês quais foram os melhores momentos literários desse ano. Começando que eu consegui ler 38 livros no ano de 2024. Isso tá dentro da minha média de 2 a 3 livros por mês. Isso não é uma competição, tá, gente? Eu leio muito, eu tenho o hábito de leitura já bem estabelecido em mim, então eu não quero comparar o meu número de livros lidos com ninguém, tá? Nesse ano eu comecei a monitorar os meus livros por país de origem do autor e por gênero literário, só para eu conseguir ver mais ou menos o que eu leio, né? E me conseguir ter dados para me forçar a sair de uma zona de conforto de livros. Eu li mais fantasia e romance, como vocês podem ver no gráfico que eu vou jogar aqui na tela. Tiveram alguns livros clássicos, algumas antologias, mas eu li bem menos clássico do que eu costumo ler normalmente. Mas eu achei que foi um livro bom. Eu achei que foi um ano bom de leitura, principalmente pela quantidade de fantasia que eu consegui ler. Eu passei uns bons 2, 3 anos sem conseguir ler muita fantasia, porque ali em 2016, 2017, eu só consumi fantasia. Então eu fiquei um bom tempo sem ler muita coisa do gênero e é o meu gênero favorito. Então poder voltar a ler fantasia, principalmente fantasia épica em 2024, foi muito legal. Sobre o país dos autores, eu li mais de 10 nacionalidades diferentes. Tiveram alguns livros asiáticos, coreanos, chineses, mas a maioria foi livro dos Estados Unidos e da Europa. Isso é algo que eu tô me forçando a mudar, tá, gente? Eu li só 24% de livros nacionais, que é muito pouco. Então, eu quero colocar agora para 2025 mais livros nacionais na minha meta. Eu sinto que eles não são tão divulgados aqui no Brasil, tirando os best-sellers. E a gente tem muito autor bom aqui, a gente tem muito livro bom sendo publicado, às vezes até independente, pela falta de incentivo e pela falta de investimento das editoras em autores nacionais. Mas isso é uma coisa que tá mudando, tá? De uns anos pra cá, eu tô vendo esse movimento ficar cada vez mais forte. Dito isso, eu tive 6 leituras nacionais esse ano e não tive nenhuma leitura africana. Eu tava considerando Tolkien como um autor africano, porque ele nasceu na África do Sul, mas ele, se eu não me engano, ele teve cidadania inglesa depois e todos os livros dele foram publicados a partir da Inglaterra, então eu tô considerando ele também como um autor europeu. Antes de falar das melhores leituras de 2024, eu queria fazer umas menções honrosas aqui para vocês, que foram livros muito bons, que eu gostei muito de ler, mas que não foram livros 5 estrelas. Por motivos, às vezes, pessoais, de gosto mesmo, ou por algum detalhezinho aí que eu não consegui deixar passar, mas foram livros incríveis. Vamos lá? A primeira menção honrosa que eu queria trazer para vocês foi As Mentiras de Locke Lamora, do Scott Lynch. Esse é um livro de fantasia épica, é o primeiro volume da série Nobres Vigaristas. Gente, esse livro ele é cativante, no mínimo. Tem uma escrita muito astuta, nós temos personagens aqui que você se apaixona desde o começo do livro. Não tem muito romance, a gente vai acompanhar aqui um bando de ladrões que estão querendo dar um golpe na elite dessa cidade que eles vivem, que é uma elite muito corrupta, e eles querem dar um golpe para poder também, meio Robin Hood, distribuir esse dinheiro. E a gente vai acompanhar o livro inteiro deles armando esse golpe. É muito legal. Eu quero ler os próximos livros dessa série. Eu sei que aqui no Brasil a gente só consegue esses livros pelo Kindle. A Arqueiro costumava lançar as edições físicas, mas tá tudo esgotado há muito tempo, você só consegue achar em sebo. E o último livro da série, se eu não me engano, o autor não publicou ou não foi publicado aqui no Brasil. O quarto livro eu tenho certeza que não foi publicado aqui no Brasil, mas eu acho que ainda tem um quinto livro nessa série que não foi publicado, e isso é o que me deixa mais
preocupada, assim, de continuar essa leitura, porque, né, gente, a gente tem experiência com o George R. Martin e a gente não quer uma série inacabada. Mas esse livro, ó, um chuchuzinho impecável. Quem gosta de fantasia, não deixe de ler. A segunda menção honrosa é Amor às Causas Perdidas, da Paula Alexandra. Esse foi um dos melhores livros de romance que eu li esse ano. É um livro sobre cura, sobre redenção. A gente vai acompanhar aqui personagens humanos que têm traumas, mas que aprendem com esses traumas, né? É um livro que me fez sentir muito próximo à realidade mesmo, né? De como um amor realmente ele acontece. Esse livro ele não tem máscaras e brilhos. Claro, gente, é um romance, então ele não traz aquela carga pesada, mesmo com todo o drama, com todos os problemas que esses personagens passam. Mas é um livro incrível. Eu demorei para ler esse livro, já tinha muita gente me indicando. E quando eu peguei, eu não conseguia largar. Eu acho que eu li em 2 dias. A Paola tem uma escrita ótima. Eu já li outros livros dela, eu tenho aqui. Tudo que ela lança eu leio. Eu quero ler O Roubo em 3 Atos. E Amor às Causas Perdidas é um romance muito, muito fofo. Me deixou muito feliz durante a leitura. Na verdade, ele fez eu sentir de tudo. Tristeza, alegria, dor, a dor dos personagens. É excelente, gente. Amantes de romance, leiam Amor às Causas Perdidas. Mais uma menção honrosa e importante por aqui é os poemas de Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa. Eu não tinha o hábito de ler poesias, é uma das coisas que eu tô me desafiando a fazer mais. E esse livro aqui, gente, é muito, muito bom. Eu marquei vários poemas aqui que eu gostei. O Fernando Pessoa a gente conhece, né? Estudou na escola, tudo, mas pegar uma antologia dele, né? De um alter ego como o Alberto Caeiro, que traz toda essa questão bucólica da vida e de aproveitar o momento, de ver o que é realmente importante, de prestar atenção na natureza e não deixar tanto, né? A correria do mundo capitalista, se é que eu posso dizer assim, tomar conta da gente e fazer com que a gente se lembre de prestar atenção nos detalhes e de valorizar o que a natureza dá pra gente. Esse livro aqui é incrível, sério. Eu amei, eu acho que todo mundo que quer ler Fernando Pessoa, que quer começar a ler poesia, Alberto Caeiro é uma porta de entrada. Eu também tô com a poesia de Ricardo Reis aqui em casa. Quando eu terminei esse livro, eu gostei tanto que eu falei, quero ler todos os outros alter egos do Pessoa. Eu peguei o do Ricardo Reis, mas eu não consegui engatar muito ainda. Quem sabe é o momento, depois eu vou conseguir engatar melhor. Mas Alberto Caeiro, muito, muito bom. E por último, mas não menos importante, eu quero deixar uma menção honrosa a ele. Sociedade do Anel, do Tolkien. Finalmente eu embarquei na jornada da Terra-média. Em 2024 eu ouvi a maior parte do tempo A Sociedade do Anel. É um livro muito legal, gente. A construção de mundo do Tolkien é uma coisa fora de sério, então eu não podia deixar de falar desse livro aqui. Mas é um livro lento, não é um livro para todo mundo, é um livro muito detalhado, é um livro brilhante, porém ele é cansativo às vezes. Então, foi por isso que ele não foi 5 estrelas. Eu acho que a primeira metade do livro ela é bem arrastada, mas isso faz parte da construção de mundo do Tolkien, faz parte de tudo que o autor tá preparando você para os próximos livros. Eu comecei já a ouvir As Duas Torres e tô bem no comecinho ainda, mas não podia deixar de falar do Senhor dos Anéis aqui também para vocês. E agora chega de enrolação e vamos falar do suprassumo de 2024. O top do top, os melhores dos melhores livros. Eu já mencionei outros livros que também foram 5 estrelas lá no Instagram, aqui para vocês também alguns vídeos. Então eu separei só alguns aqui que foram os que mais me chamaram a atenção e que mais me despertaram sentimentos. Ai, não tenho nem como descrever o que esses livros fizeram comigo. Mas vamos começar.
Uma das primeiras leituras do ano foi Jonathan Strange e Mr. Norrell. Esse livro é um livro de fantasia. Ele é muito diferente de tudo que eu já li. A gente vai acompanhar aqui dois magos na Inglaterra vitoriana. E ver esse cenário nesse livro, então, com todo o cenário, com todo o pano de fundo político da época, da sociedade, das amarras dessa sociedade, e ver como a autora incluiu elementos de fantasia nessa história, que ela criou um mundo nessa Inglaterra muito incrível. A gente tem aqui o Jonathan Strange, que é um pupilo do Sr. Norrell. O Sr. Norrell é um velhinho ranzinza, meio Scrooge, sabe? Do conto de Natal do Dickens. Mas ele é um personagem muito cativante. Por mais mal-humorado que ele seja e sistemático, você vai se apaixonando por ele ao longo do livro. E o Jonathan Strange, ele começa de um jeito quando ele descobre a magia dele. E conforme ele vai aprendendo também, você vai vendo como que a magia pode corromper uma pessoa. E ao mesmo tempo que ela ainda tem salvação. Esse livro é muito, 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 muito bom. Sério, ele é grande, ele é intimidador, ele é um pouco lento também, mas é sensacional. Ele foi 5 estrelas e foi favoritado. Depois, ainda na linha de fantasia, e no começo do ano, eu li Babel, da R.F. Kuang. Esse livro, ele tem pegadas Dark Academia, então ele vai se passar numa faculdade, lá em Oxford, na Inglaterra, em um mundo onde tem uma certa magia também, mas esse não é o foco da história. E a gente vai acompanhar um aluno chinês que entrou como bolsista na Escola Babel, que é uma escola para tradutores. E esse livro ele vai trazer justamente qual é a influência da tradução na literatura. E não só na literatura, gente, na história. Então, como ao longo do tempo os textos, os relatos de guerras, de batalha, que eles focam muito na Guerra do Ópio, eles foram distorcidos pelas traduções a fim de manipular uma geração de pessoas. E assim, esse livro explode sua cabeça. Ele é muito, muito bom. Lento também, difícil de ler, não é um livro que você vai pegar e falar assim, nossa, vou ler, vou sentar e vou ler tudo em um dia, não. Ele é um livro que você precisa ir digerindo as páginas dele, você precisa ler nas entrelinhas, mas é um livro incrível, foi 5 estrelas e foi favoritado. E eu tô panfletando esse livro desde quando eu li ele, eu acho que foi lá em março. Tem muita gente que já ouviu eu falar desse livro aqui, e eu quero ler outras coisas da autora. Um livro que não foi uma leitura de 2024 em si, mas que eu terminei em 2024 foi O Mundo de Sofia. Eu li esse livro ao longo de 2023, ouvi boa parte dele na Audible também, e esse livro mudou minha vida. Assim como quando eu li Os Miseráveis, existe uma Juliana antes e depois do Mundo de Sofia. E esse livro também foi uma das coisas que fez eu querer voltar aqui pro canal, porque quando eu terminei de ler ele, eu fiquei assim, eu preciso falar desse livro pra alguém. Eu preciso falar das coisas que eu tô sentindo pra alguém. Não é um livro de ficção, é um livro de não ficção. Ele vai falar muito sobre filosofia, sobre história, sobre a criação do mundo, sobre a criação da sociedade, de como a gente chegou onde a gente chegou hoje e pra onde a gente tá indo. É um livro incrível. É mágico, assim, é transformador. Se você tem a paciência para estudar esse livro, ele é um livro de estudo. Ele vai mudar a sua vida de alguma forma, ele vai te trazer insights muito importantes que vão mudar você como pessoa e a forma que você vê o mundo. Mais um livro incrível favoritado desse ano foi Otelo, nessa edição da Dark Side. Nessa peça a gente vai acompanhar um mouro que é riquíssimo e casou com o amor da sua vida, que é a Desdémona. E ele vai se ver no meio de uma intriga que surgiu a partir de preconceito, de racismo, mesmo naquela época lá de Shakespeare, hein, gente? Esse livro foi escrito, acho que no século XV. Então, a gente, mesmo tendo muitos escravos, o Shakespeare já trouxe esse tema nesse livro, então já era algo muito presente, já era algo percebido pela sociedade,
e é um tema ainda relevante até hoje. Então, essa maestria que o Shakespeare escreveu essa história, é uma história visceral, é uma história, assim, sanguinária, mas é uma história brilhante. Se você nunca leu Shakespeare, Otelo é um bom jeito de começar, viu? É maravilhoso. Eu amei Macbeth também, eu amei Hamlet. Hamlet foi uma das minhas histórias favoritas, mas Otelo também teve um lugar no meu coração. E o último que eu não podia deixar de mencionar para vocês foi um favoritado desse ano também, do meu queridíssimo, recém-queridinho Brandon Sanderson, foi O Herói das Eras, o último livro da trilogia Mistborn, pelo menos da primeira fase dessa série Mistborn. Gente, esse livro me deixou no chão. Ele deve ter umas 800 páginas, mais ou menos. Eu não conseguia largar. Ele tem um ritmo frenético. Tudo que acontece nesse livro, você fica assim, meu Deus, eu não esperava isso, o que tá acontecendo, como assim? É um livro brilhante, é uma fantasia incrível. Mistborn foi um dos melhores livros de fantasia que eu já li na vida, e O Herói das Eras acho que foi o melhor final de série de fantasia que eu já li, sério. É muito, muito bom. Os personagens que a gente está acompanhando desde o primeiro livro, eles evoluíram, eles amadureceram muito. No segundo livro, que é um livro um pouco mais lento, a gente vai vendo um personagem específico sendo construído aí, sendo deixado nos detalhes, e ele vem à tona nesse livro, ele muda todo o rumo da história. É plot twist atrás de plot twist, é tapa, tiro, bomba. Sério, esse livro é tudo. Ele resume tudo que um livro de fantasia tem que ser. E ele tem uma leitura fácil. Ele é um livro grande, com muitas páginas, com muitos detalhes, muito bem construído, mas ele não é um livro lento. É um livro muito rápido de se ler. Então, se você nunca leu nada do Brandon Sanderson, eu recomendo começar com Mistborn. O primeiro livro é muito bom. O segundo livro, ele é bom, um pouquinho arrastado, mas esse terceiro, ó, um chuchuzinho, fecha tudo com chave de ouro. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conte aqui nos comentários quais foram as melhores leituras para 2024. E também me contem aqui o que vocês acharam desse cenário novo. Tô pensando em gravar mais vídeos aqui pro YouTube esse ano, ficar um pouquinho menos no Instagram. E é isso. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo e até mais.